Então, eu me chamo Sara, eu faço parte do EFATÁ, que é o braço de ensino do Ministério Tropa de Elite de Jesus. E nós temos, dentro do EFATÁ, nós temos o Techuvá, que é o grupo de leitura e meditação da Bíblia, onde nós lemos, né, o capítulo, o livro, o capítulo e os versículos do dia. A gente faz ali alguns vídeos comentando sobre aquele capítulo, sobre aquele livro, o que nós estamos aprendendo, o que o Espírito Santo está falando conosco. Então, sejam muito bem-vindos. Essa é uma aula do EFATÁ. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos essa aula. E hoje nós vamos conversar sobre o Pentateuco. Nós estamos no panorama bíblico, o Antigo Testamento. A gente vai conversar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar, né, sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o Pentateuco ou a Torá, como a gente viu na aula passada, né? Que também significa ali, livro em 5 volumes. Algo que me chamou muito a atenção quando eu comecei a ler as Escrituras, né? Esse versículo, que ele fala que a glória cadê? A glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-las é a glória dos reis. Então, o Senhor, ele tem alegria, né? Quando nós tentamos descobrir o que ele fala conosco. Ele colocou ali para a gente realmente esquadrinhar, para a gente ler, a gente meditar, a gente buscar esse tempo com ele, buscar essa interação com ele, né? Buscar nele as respostas que ele colocou ali escondida, né? Para a gente brincar ali com ele, para a gente realmente entrar nisso, quando, né, tivermos dúvidas, para a gente realmente chegar e falar com o Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo entender, né? Explica para mim, fala comigo. Ele fez isso para que a gente realmente, né, chegasse mais próximos dele e entendesse o que ele está querendo dizer com aquela palavra. Então, como fala, né? A glória de Deus é ocultar certas coisas, mas descobri-la é a glória dos reis. Então, né, o Senhor fala isso como somos reis. Então, isso me chamou muito a atenção e é muito lindo de ver, né? Como o Senhor, ele quer, ele nos chama, na verdade, para um relacionamento em todo o tempo. Então, vamos lá. Aqui, testamento, né, é uma aliança ou um pacto. Então, como vimos anteriormente, a Bíblia ela contém 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. É uma aliança, né, ou pacto. E o Velho Testamento é a aliança da lei. O Velho Testamento ele começa o que o Novo Testamento completa. E os principais lugares no Antigo Testamento, eles são o Éden, que é onde Deus plantou um jardim, né, no Éden, que foi a habitação de Adão e Eva. É o Monte Ararat, onde a Arca de Noé encalhou após o dilúvio. Babel, a famosa Torre de Babel, né, onde o Senhor confundiu as línguas. Ur dos Caldeus, a cidade onde Abrão morava. Canaã, a tão famosa Canaã, a terra prometida. O Egito, que foi onde José foi governador e onde houve a escravidão, né, e a libertação também. O Sinai, onde o Senhor revelou os 10 mandamentos e a lei. O deserto, onde o povo reclamou e andou por 40 anos. E a maravilha, né, ali do deserto é que os sapatos e as roupas, elas cresciam em seus corpos, a nuvem do Senhor cobria o povo para proteger eles do sol durante o dia e uma coluna de fogo à noite para alimentar eles, né? Então, a água também que saía da rocha. E Canaã também, novamente, ali é a entrada, né, do povo à terra prometida. A Assíria, o cativeiro de Israel. Babilônia, cativeiro de Judá. E Canaã, na Palestina, a volta dos exilados. E ali um dos principais personagens, né, do Velho Testamento é Deus, o inimigo, Adão e Eva, Sete, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, deixa eu ver aqui, Jacó, José, Faraó, Moisés, Arão, Caleb, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Saul, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, os reis de Israel,
os juízes, né, de Israel, os profetas, Zorobabel, Ciro, Esdras, Neemias e Esther. Esses são um pouquinho dos nomes que a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente. E agora a gente vai conversar sobre Gênesis. Vamos conversar sobre o primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis, que em grego é Geneseus, que significa origem ou princípio, podendo também ter um sentido de geração. E como a gente já viu no hebraico, ele significa no princípio. E no latim, Gênesis é o livro dos princípios ou dos começos. Como vimos né, na primeira aula, é onde Deus se apresenta. Era costume nos tempos antigos o título do livro ser a primeira palavra e às vezes até as duas primeiras palavras do livro. O livro ele não informa quem foi o seu autor, mas há algumas evidências internas que mostram que quem escreveu foi Moisés. E eu listei aqui duas referências. De Esdras, então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. É bom que o Antigo Testamento ele faz com que a gente tenha bastante fortalecimento nas bochechas. E os nomes, eles são bem complicados de falar. Em 2 Crônicas fala, né, 25:4 fala, contudo não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou. E pela tradição da igreja, o livro de Gênesis tem sido designado como o primeiro livro de Moisés. Uma data aproximada em que ele foi escrito é 1450 a.C. Ele cobre um período de mais ou menos 2.315 anos desde a criação até a morte de José. Gênesis ele foi escrito como base para toda a Bíblia. Chama-se de viveiro das gerações da Bíblia, porque nele contém todos os começos das doutrinas de Deus, homem, pecado e a salvação. O livro, como foi necessária a redenção devido ao homem ter pecado e caído nas trevas, e como Deus escolheu uma nação para levar a verdade divina para as demais nações. Gênesis se trata dos começos, do céu e da terra, da luz e das trevas, dos mares e da atmosfera, dos solos e da vegetação, do sol e da lua, das estrelas, dos animais marinhos, aéreos, terrestres, dos seres humanos, do pecado e da redenção, da bênção e da maldição, da sociedade e da civilização, do casamento e da família, das artes e etc. Muita coisa, né? A lista é enorme. O livro de Gênesis, ele é fundamental para nós entendermos o restante da Bíblia. A sua mensagem, ela é rica demais, ela é rica em detalhes. E, acima de tudo, é um livro que trata de relacionamento, ressaltando a interação de Deus com a natureza e com os homens, e a dos homens entre si. Ele é um livro totalmente monoteísta, tomando por certo que há um só Deus digno desse nome. Sendo assim, ele se opõe ao politeísmo, onde existem muitos deuses, ao ateísmo, onde não existe nenhum Deus, ou de que tudo é divino, o panteísmo. Ensina com clareza que Deus é único, soberano sobre tudo que existe. Aleluia. Gênesis, ele apresenta a maneira em que Deus, por iniciativa própria, ele faz alianças com seu povo escolhido, comprometendo-se a dar o melhor dele, a dar amor, fidelidade, segurança, provisão, e nos chama para lhe entregar amor, fidelidade e obediência. O livro de Gênesis, ele também aponta para o Cristo, o descendente da mulher que destruiria Satanás. Amém? Em Gênesis 3,15 fala, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Estamos falando um pouquinho sobre o tempo, né? O tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Kairos é o tempo de Deus, né? É a eternidade. Deus não tem um começo, né? Nem um começo, nem um fim. Ele sempre existiu. Em João 1:3 fala,
No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Este é o primeiro livro, né, o primeiro versículo da Bíblia em uma ordem cronológica, falando sobre Cristo, e afirma que ele já existia, né? Deus, ele criou o tempo, o espaço e a matéria. Em Salmos 92 fala: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tamanho discernimento do nosso, né, de Davi. Nós temos um pouco aí de dificuldade de entender, né, o que é sempre existir, porque nós somos seres temporais, né? Nós temos aí um início e nós temos um fim, né? Nós nascemos e nós morremos. Nós vivemos contando os dias, as horas, os minutos. O nosso tempo, ele se chama cronos, né, de cronológico. Mas Deus não, ele vive fora desse tempo, como se passado, presente e futuro fosse algo presente na consciência de Deus. Isso nos ajuda um pouquinho a entender a onisciência, né? E a onipresença de Deus, por exemplo. Agora a gente tem uma parte muito interessante que é a revelação ali, né? Dos primeiros versículos de Gênesis, a revelação da lacuna. Ela sugere, né, a criação inicial em Gênesis 1:1 e a recriação a partir de Gênesis 1:2. Ela também é conhecida como a teoria do gap, né, ou um hiato ali, um intervalo, ou da destruição e da recriação. E ela ensina que Deus criou a Terra perfeita, de forma perfeita, e não sem forma e vazia. Ele sugere que a queda de Satanás se manifestou de forma física e causou essa sem forma e vazia. Ali, né, o versículo 1 de Gênesis 1:1 fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1:2 ele fala: era a terra sem forma e vazia. Amém? Então, para frente, sobre a rebelião de Lúcifer. Lúcifer é um nome que vem do latim e significa anjo de luz, antes da queda, né? Antes da rebelião dele contra Deus. E agora se refere a Satanás, ou diabo, que é adversário, opositor. Lá em Isaías 14, 13 e 14, ele fala assim: você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Ainda em Ezequiel, depois em Ezequiel 28:15 fala: você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Ali ele mostra o desejo de Satanás de ser maior que seu Criador, de não se sujeitar a Deus, onde toda criatura deve se sujeitar ao seu Criador. Esse era o desejo de Satanás, de ser como Deus, ser independente. Deus é bom, certo? E ele é eterno. Então, nós temos a bondade eternamente dentro de Deus. Pensando logicamente, né, que o mal é a ausência do bem, nós só descobrimos o que é mal por causa da ausência do bem. Logo, se nós somos independentes, né, ao ser independente, Lúcifer, ele foi ficando longe de Deus. E ao acontecer isso, quando ficamos longe de Deus, longe da bondade, nós nos tornamos maus. No próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre a criação. Em dias. O primeiro dia foi criado a luz, o segundo as águas, no terceiro dia a parte seca e a vegetação, no quarto foram criados os luminares, o sol e a lua, as estrelas. No cinco, os seres vivos das águas e todas as aves. No seis, os rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra e o homem. Alguns pontos importantes que a gente pode ver em Gênesis 1 de forma literal.
que não é mencionado tarde e manhã do 7º dia, como é feito nos outros dias. Deus criou o sol somente no 4º dia. E no 6º dia há uma descrição da atividade do homem, antes da criação de Eva. Ele deu nome a todos os animais, para que assim o homem visse todos e se familiarizasse com eles, né? Para perceber que nenhum deles era compatível com Adão, né? Ele para ser companheiro ali de Adão, companheira de Adão, dando a identidade de que ele era único e que ele estava sozinho na criação. Assim, foi criada Eva. E quando Adão fala, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, essa palavra afinal dá a entender um longo período de tempo, né? Ou um longo período de espera. Então, ali em Gênesis 1, 26, 27 fala, né? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Significa que o homem foi criado para refletir, espelhar e representar Deus. Em nossos relacionamentos, nós refletimos, espelhamos e representamos Deus. Sério, né? Que responsabilidade. Em Gênesis 2, 22, ele fala assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Assim, a mulher era o mistério escondido dentro do homem. E ali, logo em seguida, em Gênesis, a gente tem a queda do homem. Em Gênesis 3, 6 fala assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ela era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Eva foi enganada pela serpente, e a serpente astuta faz Eva cair no mesmo pecado em que a serpente caiu. Eva fala que não poderia nem tocar no fruto, sendo que essa informação ela não é real. Assim, Satanás ele percebe uma possibilidade onde pode usar para entrar. Assim, a mesma tentação na qual ela caiu, né, na qual ele caiu, fez o homem cair também, que é querer ser como Deus. Essa árvore do bem e do mal, ela representa o poder de escolha do homem, pois foi dada uma ordem ao homem para não comer, e ele escolheu desobedecer, desculpa. Uma vez que somente Deus, né, somente com Deus a gente pode ser considerado bom, com a queda, né, com a morte do espírito, consequentemente o homem se tornou mau. Por isso, nós nascemos maus, e quando o Senhor se apresenta a nós, o nosso espírito ele é ligado novamente, e a gente vai chegando mais perto de Deus. Assim, as nossas cascas, né, de pecado, elas vão sendo arrancadas, e nós nos tornamos novamente a imagem e semelhança de Deus, né, que é ali para refletir, espelhar e representar Deus. Um pouquinho para frente, a gente acha histórias de Caim e Abel. Gênesis 4:8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Aqui aconteceu o primeiro homicídio da humanidade, extremamente cruel, porque Deus ele tratou antes com Caim. Antes dele chamar seu irmão para matar por inveja, ele chamou Caim. E lá em 4:7, Gênesis 4:7 fala assim: Deus falando para Caim: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O Senhor, ele conhecendo o coração de Caim, ele foi falar com ele, né? Ter uma conversa, porém Caim ele não deu ouvidos ao Senhor. Abel ele era temente a Deus e Caim desprezava Deus em seu coração. A gente consegue ver claramente isso na oferta que Abel entregou a Deus. Que Abel ele separou o melhor, o primeiro, as primícias. Por outro lado,
Caim ele separou algo que tinha lá e trouxe para Deus. A oferta, ela fala muito sobre como está o nosso coração para as coisas de Deus. E um pouquinho depois ali da morte, né, de Abel e de Caim, né, quando ele foi expulso ali, nasce Sete. Após a morte de Abel e Caim ter saído errante, Adão teve outro filho chamado Sete, em Gênesis 5:3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Veja, né? Ali já mudou. Conforme a imagem e semelhança de Adão. E deu-lhe o nome de Sete. Da linhagem de Sete, nós temos Enoque. Em Gênesis 5:24. Enoque, ele andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque é o sétimo da linhagem a partir de Adão. Ele viveu na Terra 365 anos. Alguns estudiosos, eles dizem que o número 365 é equivalente a um ano completo, simbolizando uma vida completa. Enoque, ele andou com Deus de uma forma tão completa, simbolizando novamente como era no Jardim do Éden, que Deus o tomou para si. Ensinando-nos, né, que sim, é possível andar com Deus em meio a uma geração corrompida. E é curioso que Lameque, que é da linhagem de Caim, é o sétimo também a partir de Adão. Foi por ele que entrou a poligamia e ele era bastante orgulhoso. Ele andava distante de Deus e completamente diferente de Enoque. E agora vimos, né, a corrupção da humanidade. Em Gênesis 6:5 diz: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6:11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Em Gênesis 5:3 fala que Adão gerou Sete, a sua imagem e semelhança. Sete também refletiu, espelhou e representou Adão, que neste momento ele estava caído. E assim a gente sabe que o que ele ensinou ao seu filho. Então, isso nos fala muito seriamente, né? Qual é a imagem que nós estamos refletindo, espelhando e representando dentro das nossas casas? As nossas futuras gerações, elas irão conhecer, amar e temer a Deus? Ou elas serão corrompidas facilmente? É uma reflexão porque fica aí pra gente, né? Aqui em Gênesis 6, a maldade ela era tão grande na terra que a gente vai ver o juízo de Deus falando aí sobre um pouquinho sobre Noé. Em Gênesis 6, 8 e 9 fala: Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Mais um exemplo, né, de que sim, é possível andar com Deus em meio à corrupção. Com Enoque, a terra ela estava começando a corrupção, mas aqui em Noé ela já estava completamente corrompida. Mas nele foi achada justiça e integridade, porque né, ele servia a Deus. E como a gente sabe, por meio da obediência de Noé, ele construiu uma arca no quintal de casa. Alguns estudiosos eles dizem que ainda não tinha chovido na terra e era longe do mar. Então a gente pode perceber aí como foi difícil para ele essa construção, né? E falando um pouquinho sobre o dilúvio, lá em Gênesis 7, e depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra, no dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias. Nesse mesmo dia, todas as fontes das águas das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. É muita água, né? A Arca de Noé, ela tem um grande significado para nós cristãos. Ela é uma provisão para aquele que o temia. Nesse caso, nessa geração, um único homem, um local de refúgio e proteção. Foi algo muito complicado para ser fabricado, né, com os recursos da época, porque tudo era feito manualmente. Imaginem só, né, como Noé ele deve ter sido zoado naquela época, em meio a uma geração que vivia
né, corrompida, eles não mediram nenhum tipo de palavra para debochar e zombar da cara de Noé. Enquanto ele ia atrás dos recursos, né, manufaturava e colocava em prática o plano de Deus, ele em nenhum momento ele escondeu o que estava fazendo, ou ele mentiu sobre o que ele estava fazendo. Ele nem não deixou em segredo, bem ao contrário, né? Ele falava que viria um dilúvio para todos, né? Para dar tempo para todos se voltarem para Deus. Mas novamente aqui ninguém deu ouvidos. Noé sabia da vontade de Deus, obedeceu e foi fiel em todo o tempo. Então continue a construção da sua arca. Seja fiel à vontade de Deus, porque Jesus está voltando. Então, com a arca, né, nós temos aí a aliança de Deus com a humanidade. Em Gênesis 8 fala que depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Aleluia. Então, ele nos deu, né, o arco celeste como uma lembrança, como um sinal dessa aliança. E daí temos os filhos, né, de Noé, que é Cã, Sem e Jafé. Os filhos de Noé, em Gênesis 9, fala sobre eles, que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, e esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Então, aí nós somos descendentes de algum dos 3 ainda. Em Gênesis 10, fala sobre um homem muito poderoso, Nimrod. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. No início, seu reino abrangia Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Sinear. Provavelmente foi Nimrod que influenciou ali, ou até, né, chefiou a construção da Torre de Babel, que a gente vai ver a seguir. Em Gênesis 11 fala sobre a Torre de Babel. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha só, presta atenção. A ordem de Deus era que eles se espalhassem pela terra, e eles não queriam ser espalhados sobre a terra. Gênesis 9 fala: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Foi a mesma ordem dada a Adão. E ali ela estava sendo, né, foi feito exatamente o contrário. Estavam desobedecendo uma ordem expressa de Deus e queriam ficar famosos por essa construção, né, se exaltar, dar glória ao próprio nome e não dar glória a Deus. Uma inclinação do pecado e uma rebelião, né, contra Deus. Então, foi aí que houve a confusão das línguas. Em Gênesis 11, 7 e 8 fala: Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Isso explica, né, a quantidade enorme de dialetos que existem pelo mundo e nos ensina que a unidade ela é poderosa, né? Por isso é tão importante a Igreja de Cristo se unir e lutar com o inimigo correto, pois a divisão faz as pessoas serem dispersas e ninguém chega a lugar nenhum. Por isso o inimigo ele trabalha tanto para que isso aconteça conosco, né? Para que a gente seja disperso, onde ninguém incomoda o reino dele. E nesse meio tempo aí a gente tem um pouquinho aí sobre Jó. Jó, ele está mais para frente, na verdade, na Bíblia, mas foi mais ou menos nessa época que ele viveu. Em Jó 42, 5, ele fala assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Essa é uma diferença muito grande, né, em ouvir a respeito do Senhor e realmente ver ele.
O Senhor ele nos chama para essa amizade, essa parceria, em ver Ele constantemente. Desenvolver, né, um relacionamento íntimo de amor e obediência. E o livro de Jó, ele é rico nisso e é cheio de detalhes. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre Abraão, sobre, né, iniciar aí os patriarcas. Gênesis 12, 1, 3 fala: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha só, é completamente diferente do que aconteceu lá em Babel, né? Onde eles mesmos queriam se tornar famosos, se exaltar, e aqui com Abraão, o próprio Deus tornou o nome de Abraão famoso. Então, Deus ele chama Noé porque ele iria destruir o mundo. Agora Deus chama Abraão e não para ser salvo da destruição, mas para Abraão ser transformação em meio à corrupção. Deus o chama e vemos que ele demonstrou a sua fé através da obediência dele, em sair da sua terra sem saber para onde ele iria. E a gente tem um pouquinho sobre a promessa, né, que o Senhor fez a Abraão. Ele fala, né? Ele farei de você, primeiro, farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o teu nome, você será uma bênção, abençoarei os que o amaldiçoarem, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa 7, ela foi reafirmada várias vezes de formas... 7 não, desculpa. Essa promessa, né, feita a Abraão, ela foi reafirmada várias vezes de formas diferentes. Durante a caminhada de Abraão, de Isaac e de Jacó, e a de Moisés também. Ali, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, ela é citada novamente em Atos 3:25. Fala assim, quando Pedro, né, faz o seu discurso e fala: e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Para os ouvintes judeus, né, de Pedro, e os descendentes, né, físicos de Abraão. Em Gálatas 3:8 fala assim: prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Esses são os descendentes espirituais de Abraão, nós, né? Então, a fé de Abraão, que fez ele se mover, sair do lugar, né, onde ele estava e obedecer ao chamado de Deus, fez dele o pai da fé. E a partir dele, Deus formou uma nação. A gente tem um pouquinho também sobre Ló, né? A ordem de Abraão era para deixar a sua terra e a sua parentela. E provavelmente era idólatra. Mas Ló ficou com ele e por isso, né, houve alguns problemas aí. Em Gênesis 13, 8, 9 diz: então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí esta a terra diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Abraão, mais uma vez, ele confiou no Senhor, tanto que ele deixou Ló escolher onde ele ficaria. Pois Abraão sabia que o Senhor o abençoava. E qualquer lugar que ele, né, onde ele fosse, ele seria abençoado por meio dele, né, através dele. Então, irmãos, tenham certeza de que vocês são abençoados. E onde você estiver, a sua presença traz a bênção do Pai. Então, né, depois ali dessa desavença deles, logo ele foi para um lugar próximo a Sodoma e lá foi sequestrado. Abraão juntou ali aqueles 318 guerreiros e foi buscar o sobrinho, né? Vejam que tão logo Ló saiu de perto de Abraão, ele já foi logo sequestrado e perdeu-se, né? Todos os seus bens também foram saqueados. E a gente tem uma parte muito interessante
em Gênesis que fala sobre Melquisedeque. Abraão encontra Melquisedeque e dá o dízimo dos despojos. Em Gênesis 14, ele fala sobre Melquisedeque. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Vejam só. Aqui ainda não tinha sido dado a lei por Moisés, né? Então, porém, Abraão dizimou na vida de Melquisedeque por gratidão a Deus, né? Gratidão, honra e obediência a Deus, que derrotou todos os inimigos de Abraão. Acredita-se que Melquisedeque aponta para Cristo. Em Gênesis, na verdade, a gente vê muitos exemplos de Cristo, né? E aqui Deus confirma novamente, né, um pouquinho mais para frente, Deus confirma novamente a aliança com Abraão, porque Abraão, depois disso tudo que aconteceu, conversa novamente com Deus e fala, né, ele dá uma reclamada, né, poxa, Senhor, não me deu filhos e que o seu herdeiro seria o seu servo Eliezer. E o Senhor confirma novamente que Abraão teria um filho gerado dele, né, por ele. Em Gênesis 15, ele fala: Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: O seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Amém. Então, um pouquinho mais para frente, em Gênesis, nós temos a chegada de Ismael. Gênesis 16 fala: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Sara era estéril e quis, né, dar aí uma ajudinha para Deus. Abraão aceitou e foi gerado Ismael. Porém, a promessa era de um filho gerado de Abraão e Sara, e ambos não esperaram. Mostra, né, que nenhum homem é perfeito. O único perfeito é Jesus. E quando Deus nos dá uma promessa, é Ele que vai realizar. Não precisa de nenhuma ajudinha nossa. Precisamos sim fazer a nossa parte, mas a parte de Deus, ela deve ser deixada para Ele mesmo fazer. E aí nós temos sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 18 fala: Disse-lhe, pois, o Senhor: Acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Se não, eu saberei. O povo dessas cidades ele era tão perverso e mau. Imagina só, né, que não foi achado justo nessa cidade. Por isso que o Senhor trouxe juízo, né, para eles. O único que foi salvo foi Ló, por amor de Deus a Abraão. Mas sua esposa, ela virou uma estátua de sal. Então, Gênesis 19 fala: Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Esses dias eu vi um vídeo, né, no Instagram falando sobre Sodoma e Gomorra, uma mulher que eu acho que é a Aline, se não me engano o nome dela, ela mora lá, ela é, né, de Israel, e ela falando sobre essa cidade que realmente, né, tem, as paredes são todas de sal, de ser tudo improdutivo, e realmente, né, nas cavernas que tem lá, realmente tem um cheiro muito forte, né, do enxofre. Então, muito interessante, né, que 2000 anos depois, 2000 anos não, né, muito mais, né, ainda existe, né, pode ser confirmado esse trecho da Bíblia. Então, nós temos aí a chegada de Isaac. Glória a Deus, aleluia. Chegou Isaac. 25 anos depois da promessa, né? Ele chegou. Lá em Gênesis 17. E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho,
e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E um pouquinho para frente, Deus prova Abraão. Imaginem só, né? Em Gênesis 22. Então Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Eles esperaram 25 anos para Isaque chegar, para o Senhor vir e pedir Isaque como sacrifício. Imagina a dificuldade que foi para Abraão fazer isso, né? Para Abraão, para Sara. Mas Abraão, ele não retruca a Deus. Ele obedece, né, e age pela fé. Porque ele entende que Isaque é filho da promessa. E mesmo que Deus, né, mesmo que morresse, Deus ressuscitaria dos mortos Isaque, né? Então, alguém aí lembrou de alguém? Isaque, ele não precisava morrer, porque Cristo foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. O propósito de salvação, ele já existiu. Tamanha, né, a fé de Abraão, por isso o seu título de ser o pai da fé. Abraão conhecia Deus intimamente, e quando conhecemos Deus, ele não existe espaço para dúvida. Glória a Deus, né? Que nós também sejamos assim, conheçamos Deus de uma maneira tão grande, tão forte, que não existe espaço para dúvida. Em Gênesis 22, fala assim, 16, 17. E disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Amém. Então, nós temos Esaú e Jacó. Em Gênesis 25, os meninos se empurravam dentro dela, né, de Rebeca, pelo que disse, porque está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor e disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então, a gente vê aqui a onisciência de Deus em saber o futuro. E vemos também que nós, né, que a gente pode ver como simples bebê numa barriga. Mas o Senhor, ele vê nações. Olha só a grandiosidade desse propósito da mulher. Gerar em seu ventre nações que vão servir a Deus mediante o nosso discipulado. Amém? Glória a Deus, né? Então, Jacó engana Isaque e foge. Esaú despreza sua primogenitura quando come o prato de lentilha oferecido ali por Jacó. Né? A primogenitura era algo muito importante naquela época e demonstrava um temor a Deus, né, e valorizar a sua primogenitura e ele despreza. Em Gênesis 27 diz que Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora assenta-se e coma do que cacei para que me abençoe. Esaú chora, né, por ter perdido a sua primogenitura, porém mesmo assim ele não pode recuperar. Então Rebeca ela fala para Jacó, né, foge, foge, meu filho. Em 27:43 fala, ouça, pois o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente, corre, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Então Jacó encontra Labão, trabalha para ele, se apaixona por Raquel, trabalha 7 anos por ela e é enganado, né? Enganou lá, foi enganado aqui. Recebe Lia como esposa e tem, né? Fica mais 7 anos trabalhando por Raquel e acaba fugindo depois com as suas esposas. Ele quer retornar para sua terra, porém ele tem medo de que seu irmão o mate por ter roubado a sua, né, a primogenitura. Então, ele fica no momento a sós com Deus. Lá em Gênesis 32 a gente vê isso. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Aqui Jacó tem seu nome mudado para Israel.
De enganador, ele é trocado para príncipe de Deus, um dos significados de Israel. Israel também, né, é o pai aí das 12 tribos. Nós temos aí as 12 tribos de Israel. Rubem, Simeão, Levi não é uma tribo, né? Estou falando os filhos ali de, de Israel. 3, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon. Diná era uma mulher. Benjamim, José, ele não teve uma tribo. Seus filhos Manassés e Efraim é que receberam uma tribo. Então, a gente fala um pouquinho aí sobre José. A gente já está quase finalizando, né? Chegando no final de Gênesis, temos a história de José. Ela é tão conhecida, né? E dela a gente pode tirar muitos ensinamentos. Nós conseguimos nos identificar em várias partes ali da história de José. E tenho a certeza, né, de muito aprendizado aí com a vida dele. Em Gênesis 37 fala: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então, isso já nos mostra que a gente deve agir com cautela, né, e não ser precipitados, revelando tudo que o Senhor fala conosco para todo mundo. José, ele tinha um chamado, sim, mas ainda não era o momento dele exercer esse chamado. Havia um processo, né, a ser percorrido. E quantas vezes a gente não quer, né, passar por esse processo, ir direto ao chamado, né, e a gente não consegue exercer com perfeição porque a gente não está pronto. Para José, né, resultou em ser vendido como escravo. Em Gênesis 37, ele fala assim: Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Então ele é vendido como escravo, ele fica na casa de Potifar, entende que ali é um lugar onde ele pode exercer o que ele sabia fazer e aperfeiçoar os seus conhecimentos, né? Ele aceita o processo. Ele entende que apesar da situação, da circunstância, ele tinha uma promessa de Deus e ela iria se cumprir. Na casa de Potifar, né, porém, a sua esposa acusa José de abuso e ele é enviado para a prisão. Mais uma vez, né, na prisão a mesma coisa. Ele usa dos seus conhecimentos, o que tem em mãos para aplicar ali e se torna um líder na prisão. E na prisão que ele revela os sonhos dos prisioneiros lá do rei, né, de Faraó. O copeiro volta a trabalhar no palácio. Faraó tem um sonho e o copeiro lembra de José e manda chamá-lo. José acaba revelando o sonho de Faraó e todo esse processo aí, tudo foi acontecendo porque José foi fiel no pouco, né? E quando ninguém estava vendo, no seu particular, no oculto, Deus que vê todas as coisas, viu José e ele vê você também. José, ele tinha um chamado, assim como todos nós temos, né? Mas antes de viver o chamado, José precisou passar por algumas situações e ele foi fiel, ele perseverou. Tanto que o Senhor ele estava com ele o tempo todo, né? Capacitando, dando sabedoria, entendimento, revelando ali os sonhos, né? No momento certo em que ele estivesse pronto, ele entrou na presença do rei. Nós temos um chamado, né? E é um processo que a gente precisa passar. A gente deve se preparar também para entrar na presença do rei. Então a gente tem ali, né, mais para frente, em Gênesis 41, a promessa se cumprindo. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Então, né, Jacó vai para o Egito, lá em Gênesis 45. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã, retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Aqui, né, já foi revelado aquele sonho lá de 7 anos de fartura, 7 anos de fome,
né, já aconteceu isso, né, o José já encontrou novamente a sua família e os israelitas foram para a terra de Gozem. Em Gênesis 46, 3, 4, fala assim: Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, está falando com Jacó, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então foram 70 pessoas que chegaram ao Egito, e ali eles se multiplicaram. Então acabamos o livro de Gênesis, glória a Deus. Começamos Êxodo. Êxodo, ele vem do hebraico, né? Que significa nomes. Em grego, êxodo significa saída, partida, né? Então, ali, como a gente viu na primeira aula, no deserto, Deus nos dá um novo nome, né? Uma nova identidade de filho, um seu propósito. De acordo com 1 Reis, né, 6:1, o êxodo aconteceu 480 anos antes do 4º ano do reinado de Salomão em Israel. Então, se afirma, né, tradicionalmente que Êxodo ocorreu por volta de mais ou menos 1446 anos antes de Cristo. A pastora mandou um recadinho básico ali, se eu quiser encerrar. Então, acho que a gente pode, né? Por hoje, a gente pode encerrar que está só começando ali o Êxodo. Então, amém. Na aula que vem, a gente vê o restante dos livros aí do Pentateuco.